Você já imaginou quais são os riscos de um cateterismo? Se você está nesse vídeo aqui é porque você com certeza vai ser submetido a esse procedimento. Calma que esse vídeo não vai ser para vender medo. Eu vou te dizer aqui uma das principais coisas que você tem que ficar esperto antes de fazer esse procedimento. Eu não estou falando que o teu médico vai deixar de fazer, mas é sempre bom você dar aquela perguntada, né? Falar, olha, doutor, tá tudo certo com isso, com aquilo, para eu fazer o procedimento? Então, eu vou te ensinar aqui duas perguntas que você tem que fazer e uma delas depende totalmente, e uma terceira no caso, depende totalmente do médico que vai executar este procedimento. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai sair daqui bem mais tranquilo, tá? Porque isso não é um bicho de sete cabeças, tá bom? Vamos lá! Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Hassan Siaga, eu sou médico, sou cardiologista, sou ecocardiografista, também sou especialista em medicina interna. Galera, você está aqui no canal Minuto Cardiologia. Todo mundo sabe que conhece meus vídeos aqui, sabe que eu não faço vídeo para vender medo. A minha intenção aqui é sempre falar tudo da melhor forma possível, da forma real e também sem papas na língua, sem inventar e mentir nada, tá? Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que se preocupar, você tem que ser feito um exame de sangue para você avaliar. O primeiro passo aqui é avaliar se você está sobre anemia, tá? Geralmente a anemia, não aquelas anemias leves, uma anemia mais importante, ali, moderada pelo menos, quando a gente vê que a hemoglobina está abaixo de 10, a gente fica mais preocupado aí em fazer um cateterismo. A gente tem que, na maioria das vezes, repor um pouco aí de hemoglobina, tá? Então a gente tem que preparar o paciente antes, tá? Mas isso aqui é um problema bem mais simples de resolver, tá? Um dado importante, uma situação que a gente fica bem mais preocupado, é quanto à tua função renal. E por que eu estou falando isso aqui? Não esquece esse negócio de alteração estrutural do rim, não é isso. Não estou falando que você tem que ver pedra no rim, tem um rim que tem cisto, não é nada disso. O que eu quero falar para você é a respeito da função realmente. E como é que você vai ver isso aí? Lá tem um parâmetro no exame de sangue que é a ureia e a creatinina, que são um exame que a gente coleta no sangue. São dois exames que vêm no sangue, são exames simples, tá? O médico vai avaliar essa ureia e creatinina e vai julgar se você pode ou não ser submetido ao cateterismo cardíaco. Por que isso aí, galera? Através desses exames, você faz uma coisa que chama-se clearance de creatinina. Você vai olhar ali, vai dar uma olhada na filtração glomerular, você vai ver como é que está funcionando nos teus rins. Geralmente uma creatinina para um homem acima de 1,4 a gente tem que estar esperto. E a mulher acima de 1,2 a gente tem que estar esperto. Não quer dizer que a gente não vai fazer. Por exemplo, a gente tende a não fazer o exame de cara ali numa creatinina acima de 2. Tá? Tipo, deu 2, maior ou igual a 2, a gente tende a não fazer. Depende muito do clearance. O clearance depende do peso do paciente, algumas coisas. Mas de praxe, se fosse pensar no número mágico ali, maior ou igual a 2, a gente posterga o procedimento. A não ser que seja um risco, uma emergência, alguma coisa desse tipo. Aí o paciente vai fazer. Agora, se você fazer um procedimento eletivo, e, por exemplo, tua creatinina deu 1,8, 1,9, a gente te hidrata antes, faz todo um preparo para você ser submetido ao cateterismo cardíaco. Mas aí, doutor, para que serve tudo isso que você está falando? Galera, a gente tem que preparar o rim para receber esse contraste, porque no procedimento tem contraste. E aí acontece uma lesão mediada pelo contraste. Ela ainda é idiopática, a gente não sabe exatamente o porquê que acontece essa nefrite aí. Mas a gente sabe que a hidratação vigorosa é a melhor arma contra isso, para fazer a profilaxia. Muita gente faz, tá? Inclusive tem alguns estudos que falam sobre outras medicações, como a N-acetilcisteína, tem outras coisas aí, botar bicarbonato, mas é tudo uma coisa meio ainda, assim, mais ou menos, né? Assim, não ficou nada certo, né? Então, cheio de controvérsias, pronto. Mas a gente sabe que apesar de ter muita controvérsia, a N-acetilcisteína parece ser legal até fazer, tá? Mas melhor do que a hidratação não existe. Tem que fazer hidratação. E agora, claro, a gente vai fazer um cálculo para hidratar você, tudo bonitinho, tá? Tem lá 1 ml por quilo, hora, tem tudo isso aí direitinho que a gente faz um cálculo, tá? Nas primeiras 12 horas e tal, antes do exame, tem tudo isso, tem outro cálculo também, tem várias coisas que tu vai deixar pra gente resolver isso, tá? Bom, pessoal, então a função renal é muito importante, mas e aí? Por quê? Qual é o problema? O maior risco aqui é de você fazer o procedimento e acabar evoluindo com insuficiência renal.
Mas olha só, você que tem essa creatinina 1.8, 1.7, infelizmente você já é um renal crônico. E neste caso, não dialítico, tá? Então você não faz diálise. Nesse caso, bem provável não esteja em diálise, né? Hemodiálise. E se você é submetido a um cateterismo com contraste, ele faz uma lesão e você pode acabar evoluindo para uma hemodiálise. Então, assim, não é 100% de certeza, mas as chances aumentam demais, tá? Então, a gente tem que fazer o que? Um preparo, tratar antes. Se for eletivo, né, o procedimento, a gente trata antes, melhora esse rim para depois fazer o procedimento, tá? Isso não quer dizer que você não vai fazer, mas a gente prepara muito bem o paciente antes de fazer isso aí, tá? Então, esse aqui é um dos principais riscos, né, que você tem que estar ligado. Então, a função renal é uma coisa que você tem que estar esperto. Uma outra coisa que eu vejo quase ninguém fala, galera, é o uso de hipoglicemiantes orais, tá? Então, assim, tem umas classes que são mais, vamos dizer assim, que são mais responsáveis pela essa acidose metabólica que acontece na hora no uso do contraste, tá? Mas assim, de prática, o que a gente faz, galera? Suspende a medicação, o hipoglicemiante oral, 48 horas antes do procedimento. Aí depois do procedimento a gente conta 12 horas após, na verdade, desculpa, 12 horas não, 24 horas após e poderia tornar a tomar a medicação, tá? Então, 48 horas antes, não toma, depois 24 horas do procedimento, fez o procedimento, 48 horas antes, não toma, faz o procedimento, conta 24 horas depois para poder voltar o hipoglicemiante oral. Tem alguns hipoglicemiantes que não precisam fazer isso, mas galera, de praxe a gente acaba suspendendo, tá? Porque ficou cheio de controvérsia em alguns, mas outros ali são certeza de acontecer. Então, por via das dúvidas, a gente sempre suspende. Ah, doutor, mas a minha glicemia vai se compensar, ela é muito elevada, tal. Se for esse o problema, a gente vai para a insulina. Substitui pela insulina naquele período lá, adapta bem, tá? E um detalhe, você que usa insulina, você não precisa suspender. Não precisa até o dia do procedimento. Que aí no dia do procedimento, você vai ter que suspender porque você vai ficar sob dieta zero, tá? Mas logo depois do procedimento, acabou, já vai tomar a tua insulina. Não tem problema com acidose metabólica nesses casos. Então, assim, isso aqui tu tem que estar bem esperto. E aí, um outro detalhe que eu falei para você que depende totalmente do seu médico, que é um risco que pode acontecer, galera, é você fazer uma lesão na artéria coronária, né? Você fazer um aneurisma na artéria coronária, você fazer dissecção de artéria coronária. E, inclusive, existem casos, sim, de infarto culminando com morte também, em alguns casos dos pacientes, no cateterismo. Poxa, doutor, você me deixou muito preocupado. Olha só, a chance de morte no cateterismo, ele gira algo em torno de 1 a no máximo estourando 3%. 3% dependendo do local que você vai fazer. Mas, por exemplo, algumas instituições muito grandes, chega a bater ali no máximo 1%. Ah, doutor, então é melhor não fazer, né? Você tem 1% de chance de morrer? Não. Tudo é dosado em riscos e benefícios. Se você foi indicado o cateterismo, é porque a tua chance de morrer sem o procedimento é muito maior aí do que se imagina. Eu sempre falo para os pacientes, galera, você tem 1%, vamos colocar aqui 3% de chance de morrer no procedimento, tá? 1 a 3, tá? 1 a 3. E você tem 97% a 99% de chance de não morrer no procedimento. E agora bora pensar ao contrário para você entender. Se você não fizer o cateterismo, a chance de você morrer é de 97% de morrer da doença coronária. Então, vai por mim, é melhor você escolher fazer o procedimento, tá? Então aqui não é para você desencorajar, eu quero que você entenda isso, que isso existe, você tem que saber realmente, o médico vai te explicar, beleza? E para quem não conheceu o canal, curtiu o canal, acrescentei qualquer coisa para você, já se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Não faça nem por mim, faça por outras pessoas para você poder cada vez mais ajudar aí as pessoas de uma forma indireta, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.